2021, o número de divórcios cresceu 4%, o maior registro, de divórcio desde 2007. Para evitar, as desavenças, as recomendações, gente, é que os casais busquem um auxílio jurídico, e façam um pacto antinupcial. Esse é o nosso assunto dessa tarde com a advogada especialista em direito das famílias, Andressa Galho. Ela já está aqui ao vivo com a gente e vai trocar uma ideia e falar um pouquinho para a gente mais de uma dessas coisas que a pandemia trouxe. Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde, Mauro. Bem-vinda aqui ao nosso Ver Mais para falar de um assunto que eu sei que você domina e as pessoas em casa não conseguiram dominar muito nessa pandemia, que foi os divórcios, Eles aumentaram muitos também. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso daí. Pois é. Na pandemia, nós sentimos um número elevado de divórcio e separação dos casais, dando um tempo para ver se realmente queriam ou não continuar juntos. E nós percebemos, nós que atuamos nessa parte do direito das famílias, percebemos que o principal problema para se divorciar hoje em dia ou está relacionado com a partilha dos bens. Como que vai ficar o patrimônio, o que eu tenho que dividir, o que eu não tenho que dividir. E isso impacta muito, principalmente nós percebemos no âmbito das mulheres, que têm uma dificuldade maior, que muitas vezes se afastam da questão profissional para cuidar da família, para cuidar dos filhos e de repente se viram de frente de uma situação que mudou completamente a vida e tiveram que se divorciar porque ficou insustentável aquela convivência comum. Então, sim, na pandemia o número de divórcios aumentou muito e o maior problema para ser resolvido é com relação aos bens, Mauro. E como que vocês foram lidando com isso também? Porque ninguém estava preparados tanto para tantos divórcios, E também eles não entendiam muito como eram feito isso. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente também. Pois é, nós vivenciamos aí algo que realmente nos surpreendeu. Porque naquele momento em que todos estavam passando por uma série de situações em que as relações interpessoais estavam prejudicadas, inclusive o nosso atendimento também modificou. Era tudo online, Era todo remoto, todo online. Aos poucos nós fomos voltando para a presencialidade e eu digo que a gente que atua em direito das famílias vai além do conhecimento jurídico. A gente tem que ter uma atenção diferenciada, a gente tem que ter algo na psicologia até para entender o que realmente as pessoas querem. Mas nós percebemos que essa questão de se deparar com um divórcio e não saber o que fazer foi realmente impactante naquele momento. Então, nós atendemos as pessoas da melhor forma possível, retornando à presencialidade aos poucos. E, Andressa, qual que é o prejuízo de não casar ou entrar, numa união estável sem conversar ou estabelecer um regime de bens adequado para o casal? Complica bastante, se não tem esse acordo também, Olha, eu posso dizer para você que se a gente não escolhe, escolhido está. Porque se eu não fizer uma opção, se eu não regulamentar, a própria legislação, ela vai impor um regime de bens para o casamento, para a união estável. Se eu não fizer uma escritura declaratória de união estável, se eu não estabelecer o pacto que eu quero, vai ser legalmente estabelecido o regime da comunhão parcial de bens. E não é que isso é em todas as vezes prejudicial. Às vezes esse é o melhor regime para aquele casal. Então, se a gente não escolhe, é o regime da comunhão parcial de bens, mas que nem sempre atende a todos da melhor forma. Então, eu queria até que você explicasse para os nossos telespectadores aqui sobre esse planejamento matrimonial, porque muitas pessoas podem pensar, não, ele tá desconfiando do parceiro, da parceira. Não é isso, é um acordo que foi conversado antes para não ter problema, é isso? Exatamente. Então, as pessoas, elas têm uma preocupação em falar do divórcio, em falar da morte. Trago isso como exemplo porque é como se eu estivesse atraindo aquela situação. E não é nada disso. No momento em que as pessoas estão iniciando um relacionamento, esse é o melhor momento para que elas estabeleçam aquilo que melhor agrada tanto os interesses existenciais, pessoais, como patrimoniais. O pacto antinupcial,
ou convivencial, ele é para regulamentar as questões relativas aos bens, aos futuros bens. Ou se eu quero fazer uma comunhão de todo o patrimônio que eu já construí até hoje, eu posso? Pode, você pode escolher um regime que a gente chama da comunhão universal de bens. Então, é muito prudente as pessoas planejarem enquanto o relacionamento está bem saudável. Estão todos bem. Exatamente, enquanto o diálogo prepondera. Porque a partir do momento em que você deixou tudo organizado, se um dia sobrevier um divórcio, isso já está pensado. Porque depois que surgem alguns atritos, alguns desencontros de experiências, a gente percebe que uma situação que não é um problema para a gente que olha de fora, vai virar vira um problema para as pessoas que estão passando por um desafeto, né? Por um desamor que a gente fala. E assim, Andressa, quais que são os passos para elaborar um pacto antinupcial e como o advogado pode auxiliar nisso? Porque nesse momento você está junto com os dois, até para eles entenderem ali esse planejamento, né? Exatamente. Então, eu até faço uma associação com o que o nosso colega obstetra comentou sobre o plano de parto. Então, nada mais é do que você fazer um plano para regulamentar a sua união estável, para regulamentar o seu futuro casamento. As partes, elas podem estar vivenciando momentos profissionais totalmente distintos. E aí é nesse momento que um advogado especialista em direito das famílias, e eu digo sucessões, é importante que a gente tenha essa visão bem ampla do direito como um todo, sente e converse com essas pessoas que estão planejando entrar numa união estável ou planejando se casar, para que elas tenham consciência do que é possível estabelecer como regra patrimonial. E neste momento, se ficar dúvida para um dos dois, que eles procurem uma segunda opinião, ou que se cada um tiver um advogado da sua confiança, que converse, e aí os advogados conversam entre si e elaboram o melhor instrumento para atender o objetivo dos dois, porque só é válido se tiver acordo, né? Exatamente, o acordo, a plena manifestação livre de vontade daquelas pessoas que estão envolvidas. E assim, Andressa, esse processo, ele só vale assim para quem quer casar ou para quem de repente quer formalizar uma união estável, como a gente viu que aconteceu bastante também na pandemia, muitos foram morar junto, agora querem fazer essa união estável, vale também? Vale também, vale para quem vai entrar numa união estável. E a união estável, ela exige ainda mais esse tipo de regularização, porque ela é uma situação de fato. E se eu quero ter os direitos decorrentes daquela união estável, eu vou ter que fazer prova disso no eventual divórcio. Se tem filhos comum, é muito fácil, mas se não tem, como eu provo? Como eu diferencio que aquilo não era só um namoro, mas sim uma união estável? Então, esse planejamento é fundamental para trazer segurança para as duas partes envolvidas, para os dois que estão se envolvendo naquele relacionamento. E você comentou antes também que tem vários tipos de regimes ali, né? Tem como mudar o regime depois de casado? Você na hora ali resolveu fazer passou ali 6 meses, eles querem lá mudar. Tem como mudar no decorrer do tempo? Sim, Mauro, tem como mudar. Só que para a gente mudar o regime na constância do casamento, hoje a lei exige uma ação judicial de mudança de regime de bens. E para que eu possa fazer essa mudança, obviamente os dois precisam estar de acordo com a alteração. Mas além disso, eu tenho que fazer prova de que essa alteração não vai fazer ou não vai trazer prejuízo para terceiros. Porque eu não posso mudar o meu regime de bens se for para prejudicar eventual credores. Meus credores, se eu tenho dívidas, eu não posso mudar para, de repente, afastar um patrimônio. Então, não é uma dificuldade, porque o processo, apesar de ser um processo e o Poder Judiciário ele é demorado, ele traz alguns requisitos que a gente vai ter que cumprir, apresentar um monte de documentos para provar que ninguém vai sair prejudicado, nem os cônjuges e nem eventuais terceiros.
Uma coisa então que você falou assim, que é possível fazer essa mudança no futuro, né? Mas então seria mais importante o casal ali pensar bem na hora da escolha também, porque senão é mais incômodo ainda. Sim. E gastos também, gastos né? também. Tempo esperando para ver qual vai ser, quanto tempo vai demorar e tal. Porque como a gente falou, tem a oportunidade de estar junto ali no começo, discutir, resolver. Por isso que é importante, como a gente falou, ter uma ajuda de um advogado para explicar isso melhor. Até essa ideia aqui de, vamos resolver agora para não mudar depois, né? E além de ter todo vamos dizer, esse processo judicial, as partes ainda ficam sujeitas a um parecer do Ministério Público, concordando em uma decisão do juiz, sendo que se isso for planejado previamente, depende somente da vontade das partes envolvidas, na grande maioria das vezes. Tá vendo? Isso aí é importante, é pensar. É como o médico falou lá pra gente também antes, né? É o planejamento, é você se planejar, conversar. Então, se de repente você está numa união estável também, é importante você procurar um advogado para conversar, para entender, não esperar ter aquela pressão, porque daí quando você for fazer isso com pressão, é mais complicado ainda, né, doutora? Porque agora vai lá, resolveu, vamos assumir a união, já vai resolvendo aos poucos também. O mesmo, vamos casar, vamos colocar no papel, como eles falam, importante assinar, tá ali registrado, e aos poucos, e procurando e se informando qual que é a melhor situação, né? Exatamente. E hoje, Mauro, a união estável e o casamento recebem absolutamente o mesmo tratamento perante o Poder Judiciário em qualquer discussão, seja com relação aos filhos, alimentos, direitos sobre o patrimônio adquirido. Então, o tratamento é o mesmo. Por que não planejar da mesma forma? Para se incomodar menos, né? Exatamente. Para ficar tranquilo. Exatamente. Doutora, gratidão.